Salve, poderosos das primeiras séries! Tudo bem com vocês? Então tá bom, vamos dar continuidade à nossa super revisão para o PAS, com dicas incríveis, dicas fantásticas para todo mundo ficar ligado e preparado para esse PAS que atrasou um pouco, mas vai acontecer, vai rolar. Meus queridos, então vamos seguir aqui, ó, com um apanhado de questões que eu fiz, né, desde a primeira edição do PAS. Então, ó, essa questão aqui mesmo é de 2010, ó. A primeira etapa do PAS foi 2009, se eu não me engano. Faz tempo, meus queridos. Essa aqui é uma das primeiras edições. Olha só, essa envolvendo citologia. As células foram descobertas em... Olha só, peraí que... Eita... Tá zicando tudo aqui pro professor. Espera aí. Aqui deu problema. Só um pouquinho. Beleza, vamos lá. Agora vai. As células foram descobertas em 1665 pelo inglês Robert Hooke, ao examinar uma lâmina de cortiça em microscópio rudimentar. Hooke observou que ela era constituída por cavidades poliédricas, as quais chamou de células. Aí a gente trabalhou isso lá na citologia, né, que vem lá do latim, cella, que significa pequena cavidade. Na realidade, ele observou blocos hexagonais, que eram as paredes de células vegetais mortas. Meus queridos, é o que eu comento com vocês desde o comecinho do ano. Normalmente, quando tem esse contexto histórico, independente do assunto, se é citologia, se é histologia, se é a parte dos compostos, quando tem esse contexto histórico com data, normalmente eles colocam na introdução, tá? Lá no enunciado, ok? Então, dificilmente, envolvendo biologia, pelo menos, vocês vão se deparar lá com pegadinhas em relação a essas datas aqui. Tá? Como eu havia dito para vocês. Então, aqui ele colocou lá, né, um breve histórico do Robert Hooke, a data, tudo certinho. Aí agora a gente vai destrinchar o assunto aí envolvendo citologia. Olha 01. O termo blocos hexagonais vem do fato de que as células observadas lembrarem um polígono de 6 lados denominado hexágono. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Um conhecimento basiquíssimo de biologia e matemática aí. Perfeito? Então assinala. Olha 02. A membrana plasmática é composta principalmente por lipídios e proteínas, beleza até aqui, o que lhe confere pouca elasticidade. Ai, 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 vamos pegar aquela caneta vermelhona? Meus queridos, como assim pouca elasticidade? Se tem uma coisa que é característica da membrana plasmática, é a elasticidade. É, inclusive, chamada de mosaico fluido, justamente por causa dessa plasticidade que ela tem. Né? E permite que essa estrutura seja facilmente identificada e estudada nos microscópios ópticos. Outro erro aqui, meus queridos. Para detalhar a membrana, é só microscopia eletrônica. Tá? Então, ó, duas gafes aí, fiquem atentos. Olha 04. O retículo endoplasmático é uma organela exclusiva de células eucariontes. Beleza até aqui. Tá? Corretíssimo. Quando ligado ao ribossomo, constitui o ergastoplasma, ou retículo endoplasmático rugoso, que trabalhamos bastante, tá, meus queridos? Rugoso ou granuloso, tudo sinônimo. Responsável pela síntese proteica. Perfeito, queridíssimos. Não se esqueçam que a principal diferença entre o retículo endoplasmático liso e rugoso é que o rugoso possui ribossomos na sua membrana. E nós sabemos, o ribossomo é uma máquina de produzir proteínas. Tá? Por isso que a principal função do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso é a produção e o transporte de proteínas. Fiquem atentos a isso também. Perfeito? Olha 08. Nas células secretoras, como em algumas células pancreáticas, o complexo de Golgi tem grande número de vesículas e, assim como o retículo endoplasmático, é bem desenvolvido. Perfeito. Não se esqueçam dessa função do complexo de Golgi. Tudo que envolve secreção, tudo que envolve empacotamento de substâncias, passa pelo complexo de Golgi. Tá? Função enzimática, não se esqueçam que lisossomos, peroxissomos,
Todos esses caras são formados pelo complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, mesma coisa. Olha 16. Ao contrário da respiração celular aeróbia, olha o metabolismo energético marcando presença nessa questão, hein? Ao contrário da respiração celular aeróbia, que é composta pelas etapas de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, a respiração anaeróbica utiliza apenas a etapa da glicólise, produzindo menor quantidade de energia sem necessitar da presença de mitocôndria ou oxigênio. Perfeito, meus queridos. Estão lembrados lá do metabolismo energético? Que eu falei para vocês que a fermentação, os tipos de fermentação, na verdade, são a glicólise. Tá? Nada mais é do que a etapa da glicólise. Só que na respiração aeróbia, a quebra da glicose continua depois no ciclo de Krebs, lá na cadeia respiratória, sendo que no caso da fermentação, é aquela quebra única da glicose, formando ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai ser convertido em etanol, vai ser convertido em ácido lático e assim vai. Então, acabou. No caso da fermentação, é só a glicólise. Essa alternativa aqui é importantíssima, tá, meus queridos? Ela resume bem, é um resumão aí do metabolismo energético. Então, fiquem atentos. Lembrando que fermentação é um mecanismo anaeróbio, não pode ser chamado de respiração anaeróbia, tá? Porque não tem uma cadeia respiratória. Então, a fermentação é um mecanismo, é um processo anaeróbio, não utiliza oxigênio, tá? E equivale lá à glicólise, que é a primeira etapa da respiração aeróbia. Deixa eu limpar aqui para a gente seguir. Meus queridos, olhem só. O enunciado está escondido aqui de novo para mim. Deixa eu... Olha só, sobre a origem da vida na Terra, assinale o que for correto. Deixa eu voltar aqui. Aê. Assinale o que for correto. Olha só, origem da vida, marca presença. Marca presença, tá? Não entra naquele top 3 que eu mostrei para vocês na nossa aula passada, mas origem da vida costuma marcar presença, sim, fiquem atentos, tá? Vez ou outra aí, às vezes pode nem ser uma questão inteira, mas alguma alternativa lá, envolvendo parte de compostos, por exemplo, né? Característica lá da Terra primitiva. Então, olha 01. A composição química da atmosfera primitiva da Terra, constituída, olha só, aí ele coloca metano, coloca amônia, coloca hidrogênio, vapor de água, é de extrema importância para a lógica da teoria heterotrófica de Oparin. Essas moléculas, segundo a teoria, eram necessárias para a síntese de compostos orgânicos. Meus queridos, olha só, fiquem atentos ao seguinte. Oparin, sim, foi aquele pesquisador pioneiro das pesquisas envolvendo a origem da vida na Terra primitiva. Ele, em laboratório, obteve o coacervado que nós trabalhamos, ainda em sala de aula, né, de forma presencial. Que saudade, né, trabalhando lá de forma presencial. Desenhei lá o coacervadinho para vocês, tudo. Então, o Oparin, ele obteve isso. Ele pegou esses compostos prontos já em laboratório, não confundam com o Miller, tá? Não confundam com o Miller. Então, o Oparin pegou tudo pronto lá e ele percebeu alguma mudança envolvendo proteínas, aminoácidos, água que ele tinha colocado lá. E obteve o coacervado, que é um aglomerado de aminoácidos, água, né, que começou a ganhar um formato esférico. E o Oparin, ele lançou lá a teoria da sopa primordial. O que ele quis dizer com essa sopa primordial? Que provavelmente, possivelmente, micro-organismos da Terra primitiva se nutriam dessa sopa primordial. E aí, envolve a teoria heterotrófica. Mas cuidado, ó, essa questão de 2010, estão lembrados que eu falei para vocês que atualmente,
considera-se que os primeiros seres vivos que surgiram no planeta eram autótrofos. Sim, teoria autotrófica. Então, essa questão, essa alternativa, ela está correta, porque realmente o Parin era defensor da teoria heterotrófica, de que os primeiros seres vivos, os primeiros micro-organismos, se nutriam lá das sopas primordiais, de caldos nutritivos lá na Terra primitiva. Tá? Mas se tiver alguma questão questionando qual a teoria aceita em relação à nutrição atualmente, é a autotrófica. Por quê? Porque descobriram as arqueas-bactérias, são lembrados? Que são quimiolito-autotróficas, elas fazem quimiossíntese. É um mecanismo autotrófico. Então, muita atenção a isso, hein, meus queridos? Muita atenção. Essa alternativa está correta, perfeita. Refere-se ao Oparin. Então, segundo Oparin, olha lá, sim, ele era defensor da teoria heterotrófica, mesmo porque nessa época aqui não se conhecia as arqueas-bactérias, né? Não tinha lá tecnologia, equipamento para fazer pesquisa no interior de vulcões, fazer pesquisa em fontes termais. Perfeito? Então, fiquem atentos a isso. Olha 02. A principal evidência a favor da hipótese autotrófica foi a descoberta de bactérias primitivas que teriam originado os seres fermentadores, os fotossintetizantes e os respiradores aeróbios. Perfeito, meus queridos, essa alternativa é importantíssima. Importantíssima, fiquem atentos. Ó, então é aquilo que eu falei, é um resumo do que eu tinha falado para vocês. A principal evidência a favor da hipótese autotrófica, que defende o que em relação à nutrição? Que os primeiros micro-organismos que surgiram na Terra primitiva eram autótrofos. O que fortaleceu isso e até hoje é válido? Descoberta de bactérias, de arqueas-bactérias, que teriam originado os seres fermentadores. Quais são essas bactérias primitivas? As arqueas-bactérias que vivem no interior de vulcões em fontes termais. Ok? E aí, depois disso, aí os fermentadores, aí os fotossintetizantes e só depois os respiradores aeróbicos, os seres que utilizam o oxigênio. Ok? Então, atenção a isso. Olha 04, Pasteur, fazendo biquinho, Pasteur. Louis Pasteur realizou experimentos que consistiam em colocar líquidos nutritivos e pedaços de carne em frascos, aquecê-los e posteriormente tampá-los. Após certo período, constatou nos frascos a formação de micro-organismos variados, fortalecendo a teoria da biogênese. Meus queridos, fizeram uma lambança em relação ao experimento de Pasteur, hein? Fiquem atentos. O Pasteur, ele ficou famosíssimo por utilizar o frasco com bico pescoço de cisne, estão lembrados? E utilizou o quê? Uma mistura lá de substâncias de nutrientes, mas ele não utilizou pedaços de carnes em frascos. Quem fez isso foi o Redi, Francesco Redi, estão lembrados? Então tomem cuidado. Tá? Terminou aqui de forma correta, né? Falando aí, fortalecendo a teoria da biogênese. Na verdade, ele derrubou definitivamente a abiogênese e estabeleceu, então, a biogênese. Tranquilo? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Olha 08. As moléculas de proteína são polímeros de aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas. Olha lá a informação. Olha só conhecimento dos compostos orgânicos. Tá? Corretíssimo. É a introduçãozinha de proteína isso. Olha 16. A hipótese heterotrófica considera que os primeiros seres vivos produziam suas próprias substâncias alimentares e a partir da energia liberada por reações químicas entre componentes inorgânicos da crosta terrestre. Errado, tá, meus queridos? Na verdade, aí ele falou da autotrófica, né? A heterotrófica é aquilo que eu comentei com vocês em relação ao Oparin, né? De seres se nutrirem a partir de caldos nutritivos de sopas primordiais. Show? Beleza, então questão importante essa. Olha essa daqui de 2011, meus queridos. Compostos. Aqui, ó. Essa da esquerda, primeiro, que tem duas questões, ó.
Essa daqui sobre vitaminas. O termo vitamina é empregado para substâncias orgânicas necessárias em pequenas quantidades, importantes em atividades metabólicas do organismo e que, como regra geral, não são sintetizadas por ele. Beleza, regra geral, né? Lembrando que tem a vitamina D, o nosso organismo produz a vitamina D, ok? A partir de precursores que nós ingerimos. Então, vamos lá. Olha 01. Não se esqueçam que enzimas, meus queridos, são cofatores enzimáticos, tá? Então, de forma bem resumida, fazendo um flashback, as vitaminas são fundamentais para o trabalho das enzimas. 01. As vitaminas podem ser solúveis em água, que são as hidrossolúveis, ou em lipídios, que são as lipossolúveis. Sendo que as vitaminas hidrossolúveis são armazenadas em quantidades pequenas no corpo e, portanto, devem ser ingeridas com maior frequência do que as lipossolúveis. Perfeito. Tá? Se é hidrossolúvel, a gente perde pela urina. Tranquilo? Olha 02. O cálcio, cujo metabolismo e absorção no organismo sofre interferência da vitamina D, falamos bastante sobre isso, hein, meus queridos? Fiquem atentos, fundamental a fixação de cálcio, tá? A presença da vitamina D. É um metal da família dos alcalinos terrosos. Olha só, beleza, conhecimento de química, hein? Estão lembrados que eu falei para vocês? Que adoram compostos, adoram essa parte dos compostos inorgânicos e orgânicos junto com a química. Corretíssimo. Olha 04, ácido fólico, também conhecido como vitamina B8 ou biotina, pode ser encontrado em legumes, verduras e carnes, e sua deficiência nas primeiras semanas de gravidez pode levar a malformações fetais. Meus queridos, ácido fólico é uma vitamina, biotina é outra. Ambos são vitaminas do complexo B. Mas fiquem atentos. Ácido fólico, que tem essa importante função aqui, ó, durante a gestação, ele terminou de forma correta falando do ácido fólico, mas não são a mesma vitamina. Tá? Ácido fólico e biotina são vitaminas diferentes, então fiquem atentos a isso. Perfeito? 08. As vitaminas são substâncias estáveis, resistentes ao calor e à oxidação, o que facilita a produção de produtos industrializados ricos em vitaminas. Isso daqui é uma bomba. Peraí. Olha só. Risca tudo isso daqui. Tá tudo errado, meus queridos. Tudo errado. É importante para saber o que não é, né? O que não se deve fazer. Tá tudo errado nessa alternativa, tá, meus queridos? É tudo contrário. As vitaminas são substâncias instáveis, são sensíveis ao calor, são sensíveis à oxidação. Justamente por isso, os alimentos industrializados são extremamente pobres e muitas vezes não possuem vitaminas. Tá tudo errado aqui, por isso que eu rabisquei com gosto mesmo, ó. Rabisco mesmo. Tá lá, rabiscar, tá tudo errado, ok? Olha 16, vitamina C. Presente em alimentos cítricos, como limão e laranja, pode prevenir infecções e escorbuto, que é aquele sangramento que eu falei para vocês, que era muito comum nas grandes navegações. Show, topíssimo. Ok? Vamos para outra aqui do lado, ó. Deixa eu tirar meu quadrinho daqui. Às vezes eu dou uma travada aqui, não é porque o professor se perdeu, não. É porque aparece para mim aqui o quadrinho das ferramentas e fica na frente de enunciado, das alternativas. Eu tenho que ficar mudando de lugar aqui, né? Senão eu não vejo nada. Aí. Olha só, meus queridos. O modelo da estrutura da molécula do DNA foi proposto pelo cientista norte-americano James Watson e pelo britânico Francis Harry Crick. Tá aqui, conhecidos aqui, ó, Watson e Crick. Em 7 de março de 1953, o que lhes valeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1962. Beleza, como eu havia dito, introduçãozinha, data, tudo no enunciado. Tá? Essa questão também é de 2011. Então, vamos falar sobre os ácidos nucleicos, importantíssimo, tá? Costuma cair bastante. A molécula de DNA é constituída por milhares de nucleotídeos,
Cada nucleotídeo é composto por uma base nitrogenada, uma pentose, né, que é um monossacarídeo com 5 átomos de carbono e um grupo fosfato. Show! Show, corretíssimo. Resumão, faz o certo aqui, ó. Certo, corretíssimo, belíssimo. Olha 02. Adenina, guanina, citosina, timina constituem as bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA. A uracila, apesar de presente no RNA, não faz parte da molécula de DNA. Fantástico. Meus queridos, essa questão é muito importante, hein? Tirem um print dela, anotem aí. É um resumão legal de ácidos nucleicos. Aqui, ó. Certíssimo também. 04. Ao contrário do DNA, a molécula de RNA é constituída por uma fita única de nucleotídeos cuja pentose é a ribose. Belíssimo também. Não se esqueçam que a pentose do DNA é a desoxirribose, ok? E a pentose do RNA é a ribose. Show? Corretíssimo também. Olha 08. A transcrição, olha a síntese de proteína. A transcrição consiste na síntese da molécula de RNA a partir das informações da molécula de DNA. Esse processo é mais suscetível a erros do que a tradução. Sim, sim, meus queridos. Inclusive, aquilo que eu havia comentado com vocês sobre mutações, alterações lá no material genético. Tá? E por que é mais suscetível? Porque a transcrição é a cópia. A transcrição é a cópia da informação. Estão lembrados? A tradução nada mais é do que pegar aquela informação que foi copiada e transformar em proteína. Agora, a chance de erro na cópia é muito maior do que a tradução. Perfeito? Olha 16. Ao considerar um trecho da fita molde de DNA formada pelos códons, olha lá os códons bonitinhos, ó, aqui AAT, TTG, GAG, tudo bonitinho, a sopinha de letrinhas aqui que nós trabalhamos. Pode-se concluir que o RNA mensageiro formado terá nesse trecho os códons, meus queridos, é só fazer os pareamentos. É só fazer pareamento. Ó, aqui, a adenina vai se parear com quem? Seria com a timina se fosse DNA, mas como é RNA é com uracila. Então, beleza, ó, A com U, T com A. Beleza. Vamos para o segundo códon. Opa, olha lá, já deu ruim. TTG, como que vai ficar? TTC? Não. Não. Se é timina no DNA, vai ficar como no RNA? Deixa eu mudar a ferramenta aqui para fazer para vocês. Como que seria aqui, então? Ó, seria C. Olha lá, o correto seria isso. Perceberam? Vamos para o outro. GAG. Seria o quê? C, citosina, A com U, certo, G com C, certo. Aqui está correto também. Vamos para o próximo. CGT. C com G, G com C, T com A. Beleza? E o último, triplo A, vai parear com triplo U. Fechou. Então o erro está aqui nesse segundo códon, ó. Por isso que essa alternativa está errada. Show, queridíssimos. Vamos para a próxima. Ó, essas correções aqui são topíssimas para a gente fazer um apanhado geral do conteúdo do ano todo, hein? Olha só. De novo, está na minha frente aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu sair aqui do... Aí. Ó, uma das evidências da evolução biológica e da ancestralidade comum aos seres vivos... Aqui. É que todas as formas de vida possuem composição química semelhante. Beleza. Considerando que na composição química das células encontramos dois grandes grupos de substâncias, olha só, compostos orgânicos e inorgânicos. É nada mais, nada menos que o top 1 dos assuntos mais cobrados na primeira etapa do PAS. 2012, hein? Desde sempre um assunto muito cobrado. Olha 01.
Carboidratos, proteínas e lipídios são exemplos de substâncias orgânicas encontradas nas células. A água e os sais minerais são exemplos de substâncias inorgânicas. Show! Resumão aí do assunto. Tranquilo? 02. Nos seres vivos, a água é a substância mais abundante, porém não pode ser considerada uma substância pura, uma vez que age como solvente de diversas outras substâncias presentes no organismo. Show! É isso mesmo. Tá? Não se esqueçam, é o solvente universal. A água no nosso organismo tem uma função, vai fazer parte do sangue, vai fazer parte do líquido de preenchimento que fica entre os tecidos, então sempre junto de outras substâncias. Olha 04. Os fosfolipídios, um tipo especial de lipídio, são componentes das membranas celulares e quimicamente apresentam-se formados por um glicerídeo combinado a um grupo fosfato. É isso mesmo. Tá corretíssimo, informação básica lá do fosfolipídio que detalhamos bastante no estudo da membrana plasmática. Tá? Então fiquem atentos a isso. Olha 08. O metabolismo celular depende de uma série de reações químicas controladas por carboidratos e lipídios especializados, chamados enzimas. E agora? Não, para com isso. Cadê minha caneta? Deixa eu pegar minha caneta. Meus queridos, enzimas são proteínas, não carboidratos. Risca isso, tá? Então tá aqui, ó, tudo errado aqui, tá? Então, enzimas fazem parte de um grupo específico de proteína, não se esqueçam disso. Aí ele continua, essas substâncias são necessárias em grandes quantidades nas reações químicas do organismo, atuando como catalisador. Beleza. Terminou certo, mas ó, o problema está aqui, ó, ele ter chamado enzima, né, falando que enzima é carboidrato e lipídio. Nunca. Olha 16. Ácido ascórbico, também conhecido como vitamina D, é importante para a síntese de colágeno, proteína essencial para a manutenção de tecidos conjuntivos como cartilagem e a derme. Meus queridos, vocês perceberam que eles concluíram essas últimas alternativas aqui de forma belíssima, corretíssima, mas que deram uma patinada, uma derrapada, uma pegadinha gigantesca no começo. O que é ácido ascórbico, meus queridos? É vitamina C. Ácido ascórbico é vitamina C. Não se esqueçam disso. Tá? Não é vitamina D. Se ele tivesse colocado aqui, ó, vamos começar aqui, ó, da vitamina D. Vitamina D é importante para a síntese de colágeno, proteína essencial para a manutenção dos tecidos conjuntivos, nananã. Beleza, faz sentido, participa. Vitamina C também acaba participando disso, tá? Da síntese de colágeno. Fundamental, aliás, mas ácido ascórbico não é vitamina D. Então tomem cuidado, muito cuidado com isso. Deixa eu limpar aqui o rabisco. Olha só, mais uma de metabolismo, em 2012 também. Em relação ao metabolismo celular, assinale as alternativas corretas. Olha 01. Metabolismo celular é o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das células e normalmente são classificadas em anabolismo ou reação de síntese e catabolismo ou reação de degradação. Show! Meus queridos, resumo do que é o metabolismo celular. Tirem um print disso, copiem isso, tem que lembrar. Olha 02. As células musculares executam, olha a histologia, em condições normais a respiração aeróbia. Porém, durante um esforço muscular intenso, meus queridos, coloquei uma questão em uma das nossas avaliações, hein, sobre isso, sobre a fadiga. Porém, durante um esforço muscular intenso, se o organismo não consegue fornecer oxigênio suficiente para a respiração celular, as células musculares trabalham anaerobicamente. Esse processo anaeróbico provoca dor e sensação de queimação nos músculos devido ao acúmulo de ácido lático. Bum! Corretíssimo! Show! Outro resumão aí, meus queridos, envolvendo metabolismo energético e tecido muscular, tá? Coloquei uma questão bem parecida dissertativa em uma das nossas avaliações aí. Olha 04. A sequência correta dos eventos que ocorrem durante a respiração celular é glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e formação de acetil... Opa! Tava indo bem. Tava indo bem, de repente...
derrapou. Meus queridos, formação de acetil-CoA dentro do ciclo de Krebs. Não é uma outra etapa. É aqui, ó, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tá? Esse acetil-CoA aqui, estão lembrados? É dentro do ciclo de Krebs, ele é formado lá. Tranquilo? Olha 08. Luz do sol, que a folha traga e traduz. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Momento reflexão. Nesses versos, o poeta Caetano Veloso se refere à fotossíntese, processo metabólico que ocorre nos cloroplastos das células vegetais, graças à presença de clorofila. Belíssimo. Meus queridos, fantástico. Eu vou até pegar a caneta verde aqui, ó. Tudo certo. Magnífico. E olha só, esse verso aqui do Caetano Veloso caiu 2 ou 3 vezes já no PASEM. Eles gostam disso, tá? Claro que depois eles mudaram um pouco o conteúdo da alternativa, mas eles colocaram já umas 2, 3 vezes isso. Se eu não me engano, uma outra vez foi no enunciado da questão, que era uma questão toda sobre fotossíntese, tá? Então, costuma cair, ó. E tá lá, fotossíntese, tudo certinho, tá, meus queridos? O resuminho aí da fotossíntese. Tá importantíssimo. Lembrando que os vegetais possuem a clorofila dentro de cloroplasto. Falei já com vocês isso no nosso último aulão. E os procariontes, como as cianobactérias ou algas azuis, possuem clorofila, porém não possuem o cloroplasto. Não possuem organelas membranosas. Nossa, professor, cuidado. Olha 16. A equação glicose formando álcool, gás carbônico, representa o processo de quimiossíntese. Pá! Defeitos sonoros agregam valor. Meus queridos, realizada por micro-organismos como Saccharomyces cerevisiae. É o que eu falei para vocês, nome científico assim, normalmente ele já dá nas alternativas, não vai ter pegadinha em relação a isso, tá certo aqui. Qual que é a pegadinha dessa questão? Isso é fermentação na quimiossíntese. Ok? Muita coisa importante, muita coisa importante. Meus queridos, e para fechar hoje, olha só, 2012 também, DSTs, tá? De vez em quando marca presença. Olha só, HIV, a sigla em inglês do vírus, da imunodeficiência humana, causador da AIDS, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T, CD4, e alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, meus queridos, um resumão legal sobre AIDS aqui, hein? Um resumão topíssimo, a introdução dessa questão. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soropositivos, ou seja, que possuem o vírus, que vivem anos sem apresentar sintomas da doença e sem desenvolver a doença. Tá? Então, ser soro positivo, ou seja, ter o HIV, não significa que obrigatoriamente a pessoa vai ter AIDS, tá? Normalmente uma coisa leva a outra, tá? Mas não é regra, fiquem atentos. Mas podem transmitir o vírus a outros pelas relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas contaminadas, ou então da mãe para o filho durante a gravidez e a amamentação. Por isso é sempre importante fazer o teste, se proteger em todas as situações. Tranquilo? Aí, olha só, com relação às doenças sexualmente transmissíveis e ao sistema imune na espécie humana, assinale o que for correto. 01, sífilis, meus queridos, e essa questão caiu antes da explosão de casos que tem acontecido nos últimos anos, tá? Lembra que eu falei para vocês na nossa aula sobre DSTs, que infelizmente a sífilis voltou com tudo, tá? Por falta de cuidado, por falta de proteção. A sífilis é causada pelo vírus... Opa, meus queridos. Pá. Errei a caneta. Pá. Vírus não, é bactéria. Sífilis é provocada pela bactéria Treponema pallidum. Fiquem atentos, tá? Muito cuidado com isso.
E nas fases iniciais caracteriza-se pelo aparecimento de diversas lesões ulcerosas. Por ser grave, sua vacina foi amplamente distribuída na década de 80 e hoje está erradicada na... mais um erro aqui, meus queridos. Não tem vacina, tá? Tem tratamento, tem cura, mas é com antibiótico, tá? Não tem vacina. Perfeito? Então, não é vírus, não tem vacina. Cuidado com isso. Olha 02. O DIU, dispositivo intrauterino, apesar de ser um método anticoncepcional seguro, não oferece qualquer tipo de proteção contra HIV e outras DSTs. Portanto, o DIU não dispensa o uso da camisinha. Show, perfeito. O DIU é eficiente em relação a se prevenir a gravidez, mas não previne das DSTs. Perfeito? 04. Nos primeiros meses após a infecção pelo HIV, a pessoa infectada poderá ter sua sorologia negativa para o vírus. Esse período é conhecido como janela imunitária, não sendo possível a transmissão do vírus nessa fase de infecção. Meus queridos, cuidado. Olha só, realmente, no início da infecção, os testes não dão positivo. Tá nas primeiras semanas ou até nos primeiros meses. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vá transmitir. Tá? Então, o erro está aqui, ó. Transmite sim. Tá? Transmite sim. Então, mesmo no começo da infecção, a pessoa estando infectada, vai transmitir. Perfeito? 08. O sistema imunológico atua no combate às infecções e é constituído por diferentes tipos de glóbulos brancos e pelos órgãos responsáveis pela reprodução e manutenção desses glóbulos. Entre os órgãos associados e esse sistema estão o baço e o timo. Meus queridos, baço e timo fazem parte do sistema linfático, tá? É o sistema linfático, junto com as nossas amígdalas aqui, ó, tá? E são fundamentais na manutenção desses glóbulos brancos, nos cuidados a esses glóbulos brancos. Tá? Sobre os glóbulos brancos, trabalhamos bastante lá no nosso tecido sanguíneo. Tá? Detalhamos bem isso. Olha 16. A vacinação é um exemplo de imunização passiva, uma vez que fornece anticorpos prontos para serem utilizados e replicados pelos plasmócitos e linfócitos B. Meus queridos, cuidado. Vacina fornece anticorpos prontos? Não. A vacina tem o vírus enfraquecido, tem fragmentos de vírus. O que a vacina vai fazer? A vacina vai fazer com que o nosso corpo produza os anticorpos contra aquele tipo de vírus, né? Estamos aí na torcida para que logo tenhamos a vacina do corona. Então, muita atenção em relação à vacina. Tá, o conceito de vacina, grande chance de cair aí no próximo PAS, nos próximos vestibulares, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, vacina não tem anticorpo, tá? O que tem é o soro, tem lá o soro antiofídico, aí sim ele vai ter. Quando a pessoa vai lá, ela é picada de cobra, aí sim, esse soro antiofídico tem. Mas a vacina não, a vacina vai desencadear a produção de anticorpos no nosso organismo. Perfeito? Meus queridos, então hoje é isso. Se tiverem dúvidas, mandem para mim, tá? Podem mandar pergunta e vamos com tudo, vamos com força, meus queridos. Fortíssimo abraço.